Olá, nós estamos hoje aqui com a professora Lúcia Capelletti Carrezato. Ela é cirurgiã dentista, graduada pela Metodista em 1994, especialista em endodontia pelo Hospital do Exército, mas ela não parou na endodontia, ela fez também especialização em periodontia pela Sobrap, ela já está aí contra as regras, a maioria dos periodontistas não fazem endo, os endodontistas não gostam de pério, e ela já veio mostrar que é possível. Ela também é mestre em endodontia pela São Leopoldo Mandique, docente da pós-graduação desde 97, coordenadora da pós da ABO de São Paulo desde 2002 e vice-presidente da ABO de São Paulo. Lúcia, nós estamos muito felizes de receber você hoje para o programa Desafios da Saúde e gostaríamos que você contasse para nós um pouco da sua trajetória, como que você conseguiu essa sua história de grande sucesso profissional. Oi, Elaine, tudo bom? É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre isso, uma trajetória longa, né? Estou chegando perto dos 30 anos já, estou chegando para uma trajetória bem longa, mas com muita coisa para contar. E mais um detalhe, a partir de hoje eu estou inscrita no doutorado de Porque não periodontia. para nunca, né? Aliás, Não, parabéns pelas decisões de continuidade frequentes. Conta isso para nós também. tá bom, vamos lá. Então é assim. Bom, se eu falar para você da minha trajetória, eu sempre falei que eu ia ser médica. E eu tenho minha família de dentistas, e aí eu fui me empolgando mais pela área de odonto, apesar de ter sempre gostado de ver meu pai trabalhando, de ver assim, mas eu dizia que ia ser médica. E na hora de prestar o vestibular, eu falei, não, eu vou fazer odontologia. E aí eu fui fazer odontologia. E me encantei por várias áreas da odontologia. Me encantei, eu dizia que eu ia ser odontopediatra na faculdade. Aí eu fui fazer curso de odontopediatria, fiz curso de orto, fiz curso de prótese, que mais? Nossa, eu já fiz tanto curso, né? E assim eu acabei me encantando e caindo, decidindo que a minha área era endodontia. E eu fiz praticamente o mestrado e a especialização juntos, né? E foi uma coisa. Quando eu comecei o mestrado, na verdade, quando surgiu a oportunidade, eu me sentia muito nova, porque eu tinha 2 anos de formada. Eu falei, meu Deus, só tenho 2 anos. E foi meu pai que me empolgou. Ele falou para mim que as oportunidades aparecem e a gente tem que agarrar, né, as oportunidades e aproveitar. E foi o que eu fiz, com a cara e a coragem, praticamente recém-formada, não tinha muita experiência com aula e fui fazer o mestrado e logo em seguida eu comecei a dar aula. Logo que eu comecei o mestrado, eu comecei a dar aula, fui convidada para dar aula com o professor do mestrado. E desde então nunca mais eu parei de dar aula. Sempre na pós-graduação, sempre dando aula, graduação também, em alguns momentos eu dou aula na graduação, outros momentos não. Já tive a oportunidade de trabalhar, estou na terceira universidade dando aula. E, bom, a parte de pós-graduação, na verdade, eu comecei dando aula como assistente, e aí surgiu a oportunidade de eu dar meu curso de pós-graduação na ABO, de São Paulo. E foi quando eu comecei em 2002 e até hoje eu estou lá. Então, dando os cursos de pós-graduação, atualização, especialização, e agora eu tenho começado também com os cursos para acadêmicos, e está sendo bem interessante dar esse curso para acadêmico na ABO também. E eu gosto muito dessa área, eu gosto de poder ensinar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ver que as pessoas se empolgam, se interessam para fazer endodontia. E a periodontia entrou por uma situação, pode-se dizer, também foi uma oportunidade. Eu tinha um periodontista que eu gostava muito, que eu encaminhava os pacientes,
um pouquinho longe, eles reclamavam às vezes, infelizmente ele ficou doente, veio a falecer. E um dia meu irmão me ligou com a oportunidade, falando assim, olha, vai ter curso de hipério aqui, na escola. Eu falei, então põe meu nome que eu vou fazer. E fui fazer o curso de hipério. Gostei muito, aprendi muito, me ajuda demais. Como você falou, endo e hipério, ai, combina muito. Eu acho que tem tudo a ver um com o outro. É, Eu estou ouvindo aqui, né, a sua fala, e quando o teu pai comentou com você sobre as oportunidades, esse é um grande ensinamento que a vida nos dá, né? uhum, Dificilmente a oportunidade ela vai passar na sua frente novamente. E você, quando tem uma oportunidade que ela não traz nenhum prejuízo para o outro, mas ela te agrega crescimento, não existe por que deixar a oportunidade escapar. E aí você começou a sua trajetória logo no início, quando surgiu a primeira oportunidade. Né? E aí você conta agora da oportunidade de fazer o curso de periodontia, então é não deixar passar. Hoje nós uhum, vemos que muitos jovens pensam demais para tomar verdade, determinadas decisões. Será que realmente essa oportunidade que está diante de mim, ela vai compensar no futuro? E essa preocupação toda, muitas vezes, tira o brilho desta oportunidade, ela vai embora, e outra pessoa acaba assumindo esse lugar. é Então, essa verdade. sua fala é muito interessante e já chama, né, para quem está começando a carreira, a repensar as oportunidades que aparecem diante de si. Sim, E fala uma coisa, Lúcia, eu já tive a oportunidade de dar aula com você em duas instituições, você uhum, é uma professora muito querida, né? Mas obrigada. não porque você é boazinha, você tem um conhecimento de excelência que você transfere para os seus alunos e eles ficam muito satisfeitos com esse resultado. E isso vem de muito estudo, de muita dedicação, e são muitas horas de trabalho. Como que faz para conciliar o estudo e as horas de trabalho? Ai, uau, que pergunta difícil pela vida que a gente leva, né? Eu vou te falar que eu faço como eu falo para os meus alunos. Sabe quando aquele paciente faltou ou você teve um tempinho? Abre um Google acadêmico, abre um livro, abre uma revista, abre alguma coisa para você ler sobre algum assunto, ou aquela situação que você está no consultório, que você teve dificuldade de pensar como resolver, vai pesquisar. Pesquisa, tem tantas plataformas para a gente fazer a pesquisa. Eu falei o Google Acadêmico é o mais simples, mas não necessariamente ele tem outros melhores, a gente sabe. Mas por ser mais simples e o mais, talvez o que esteja mais ali fácil de pesquisar. Então eu falo assim, abre, vai pesquisar, não sabe o que é isso, vai pesquisar, vai estudar. É o que eu passo para eles, eu insisto muito isso com eles, né? Nunca a gente vai saber tudo. Nunca a gente Com vai conseguir. certeza. Jamais Até hoje, saberemos tudo. isso, até hoje, eu falo assim para eles, olha, eu estou no meu consultório e aparece um caso que eu falo, meu Deus, como eu vou resolver? E a gente vai procurando dentro do conhecimento, dentro do que a gente aprendeu, ou pesquisando, ou indo atrás. Quantas vezes eu tive que pesquisar uma situação que eu não estava conseguindo saber como resolver? E aí vem aquilo que você falou, é, é correr atrás de resolver os problemas ou tentar buscar uma maneira para resolver e ser melhor e crescer, que é assim que a gente vai aprendendo a vida toda. Eu acho que na nossa profissão a gente aprende todo dia. Eu acho que todo dia você tira de uma situação, um aprendizado, um conhecimento, ou você percebe que você não sabe alguma coisa que você precisa melhorar, em algum procedimento, em algum conhecimento. Eu acho que eu vejo a nossa profissão dessa forma, sabe? É, a gente nunca vai saber tudo.
Então, tem que correr atrás de aprender, tem que correr atrás de estudar, tem que correr atrás de pesquisar, de fazer curso e pegar as oportunidades. É isso que eu acho. Você falou dos jovens, eu acho importante isso que você falou, porque a gente vê isso muito, até na pós-graduação, sabe, Elaine? O aluno chega e fala assim, eu acho que é muito difícil, eu não vou conseguir. Como você não vai conseguir? Não depende de mim, depende só de você enfrentar esse desafio, só de você falar assim, tá difícil, mas eu vou para frente. Eu passei por isso muitas vezes, como qualquer outro aluno, como qualquer outro estudante, né? Como qualquer outro profissional também. Quantas vezes eu encontrei dificuldades que eu não sabia como resolver, e eu fui atrás, fui perguntar, fui pesquisar e etc. Quantas vezes eu enfrentei desafios que eu falei assim, eu consegui. E E o se meu. você falasse assim desses desafios, né? Porque sem dúvida na saúde são inúmeros desafios diariamente, né? Se você hoje tivesse que compartilhar com a gente o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira, o que que você diria que foi o seu maior desafio na carreira da saúde? Nossa, Elaine, se eu te falar que foram vários, porque olha, o primeiro que eu me senti assim extremamente desafiada foi o mestrado, como eu falei para você, eu não tinha experiência e foi um desafio, eu começar a aprender, eu tinha que aprender a dar aula e tinha que ter conhecimento para isso. Eu diria que esse foi meu primeiro desafio. O meu segundo maior desafio é falar assim, agora eu vou ter o meu curso de pós-graduação e eu tenho que montar um curso inteiro e fazer e transmitir tudo o que eu posso para que esses alunos saiam com o título de especialista e conseguindo fazer endodontia. Então, esse foi o meu segundo grande desafio. E assim vieram muitos outros Então, desafios na no minha dia a vida. dia, cada dia é um Cada grande dia um desafio. desafio, né? E olha, eu vou te falar, não foi só o primeiro curso, eu acho que cada curso que vai começar, a gente enfrenta novos desafios, porque você vai conhecer novas pessoas, você vai aprender a lidar com essas pessoas e transmitir o máximo possível para elas, que não vai depender só da gente, vai depender delas também. E aí Então, não isso tem é um rotina, né? É sempre diferente, é é sempre impressionante. diferente. É o mesmo conteúdo com as atualizações e Sim, sempre uma metodologia ativa, um resultado diferente, uma percepção diferente de quem está recebendo aquele uhum, conteúdo, e nós temos novas atitudes também a é, cada situação que nós encontramos. E aí, Lúcia, com essa necessidade de sempre se atualizar, estudar sempre, atender às demandas desses desafios, construir novos cursos, ter o público para participar desses cursos, saírem satisfeitos, que eu acho que é o principal, né? Não adianta ter aquele aluno ali, mas ele vai se formar, um endodontista vai fazer endodontia e vai comunicar para os seus colegas o quanto aquele curso trouxe para ele um diferencial. Então, tudo isso na vida prática do docente acaba sendo um grande desafio, sim, principalmente na pós, né? Porque você não pega o aluno naquela situação onde ele vai começar do zero, ele já traz uma série de experiências vivenciadas uhum, durante a graduação e alguns vícios também, sim. que é difícil tirar esses vícios, né? Então, há muita coisa acontecendo. Estudar sempre, buscar sempre. E a Lúcia? Como é que fica a Lúcia como família, como ser humano? Sobra tempo, Lúcia? Porque são muitas atividades. Conta um pouquinho para Olha, a gente. eu acho que a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Dá um jeito. Vocês É o sabem que eu primeiro vou clube. compartilhar uma coisa aqui com vocês. Tá. Estamos no mês das mães, né? Mês de maio é o mês das mães. Não foi por acaso que nós convidamos a Lúcia para falar conosco, porque a Lúcia, ela é mãe de 3 filhos, 2 gêmeas e um com uma idade muito próxima. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. E não é fácil ser mãe de gêmeos, quanto mais de 3, com idades próximas. E ela venceu a maternidade
manteve os seus desafios profissionais, o casamento, é uma mulher de sucesso e ela traz uma experiência que muitas pessoas, muitas mulheres às vezes dizem, ah, não seria possível. Se eu fosse uma excelente profissional, eu não teria minha família, ou eu optaria pela minha família e não pela vida profissional. Então, conta um pouquinho disso para a gente, para inspirar mulheres que estão te ouvindo. Bom, vamos lá. Eu demorei um pouquinho para ter meus filhos, desde que eu casei em 98, e demorou um pouquinho, por vários motivos, até por profissão e etc. E no momento, vou contar mais um segredo meu, eu quase fui prestar medicina também, mas aí eu parei e falei assim, não, é hora de eu ter meus filhos, né? E como você viu que eu adoro enfrentar desafios, né? E aí foi quando eu tive meu filho. Eu tive meu filho, não esperava ter filhos tão próximos, eu trabalhando, consultório, os cursos. Nesse momento, eu não estava dando aula na graduação, e eu enfrentei isso, ter meu filho. Trabalhei muito. Olha, meu filho nasceu 41 semanas, ele nasceu num domingo, eu trabalhei até na sexta-feira antes dele nascer. E foi muito boa a gravidez dele. Eu trabalhei normalmente, vivenciei os momentos da gravidez, curti todo esse momento, curti quando meu filho nasceu, organizei minha vida para estar com ele o máximo possível. Só que eu tive uma surpresa, né? Quando ele fez 1 ano, aí eu tive uma surpresa que eu fiquei grávida de gêmeas, né? Tive minhas filhas. E eu passei a gravidez inteira pensando assim, como vai ser minha vida profissional? E eu não larguei nada. Eu fui tentando organizar meu tempo, meus dias, de forma que eu pudesse acompanhá-los na escola, para que eu levasse na escola, para que eu voltasse a trabalhar, para que eu continuasse dando aula. A gente vai organizando a vida da gente para que a gente possa ser, acho que, de tudo, poder fazer tudo com maior capricho. Eu sabia o que acontecia com eles na escola, em casa, procurava acompanhar bastante. Deu certo. Falar que às vezes eu não saía de casa assim, sofrendo, é, porque um filho está com uma febre, está doente, alguma coisa, e você sai de casa e você vai estar com seu filho ou sua filha lá. Foi difícil? Foi. Muitas vezes foi difícil, mas deu, a gente consegue, a gente é capaz, a gente organiza a nossa vida, a gente organiza nosso tempo. Eu consegui curtir muito meus filhos pequenos, e ainda eu curto meus filhos, apesar de fazer muita coisa. Quando eu estou em casa, eu procuro estar com eles, aquele momento que a gente Qualidade, né? com qualidade. Qualidade não tem. É, eu estou naquela fase mais difícil, né? Que são 3 adolescentes agora, né? Eu estou na fase mais difícil, acho, não sei se é mais difícil. A gente, é o que a Eu gente concordo com você, a adolescência é a fase mais difícil. Às vezes as mães acham que o bebê, né? Nossa, o bebê não dá acho que trabalho. Quem já não dá, passou essa fase não tem dá, bebê é o mais saudades, né? fácil Dos de bebês, tudo. que lindos, 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 tão bonzinhos, não davam trabalho. É a Não dava, não adolescência, que dava. é uma bênção. É verdade. E assim, eu procuro estar muito com eles, eu procuro tentar fazer algumas coisas com eles. É, Final de semana, falou, ó, vamos caminhar, hoje a gente vai sair para comer uma pizza. A gente procura organizar a nossa vida para que a gente faça tudo com amor e carinho e, ao mesmo tempo, dedicar à família também. Concordo, se falar que é tudo muito fácil, não é fácil. De Aí fácil não tem nada, né? Na não, verdade, não tem nada Lúcia. de fácil. A gente para, às vezes eu falo assim, passou tão rápido, será que eu curti tudo? Aí você começa a lembrar, não, eu curti, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui fazer tal coisa, mas e eu não deixei em momento algum a minha vida profissional. Em momento algum eu deixei. É, eu consegui com que eles entendessem a importância disso, e vou te contar mais uma coisa. Quando surgiu essa oportunidade de doutorado, eu conversei com eles. Eu falei assim, o que vocês acham? A primeira pergunta que eles fizeram é assim, como que vai ser isso? Eu falei, eu vou ter que me dedicar bastante.
Aí a pergunta deles, é o que você quer, mãe? Então você tem que fazer. Eu achei o máximo isso, né? Na verdade, você já é um exemplo que eles vão seguir. Ao fazerem essa pergunta para você, eles já Uhum. percebem o quanto o querer deles é importante. Então, eles já têm Também. essa individualidade deles também muito bem estruturada e formada e sabem o quanto o seu sucesso é importante não apenas para você, mas para eles, porque quando você faz o que você quer e o que você gosta, quem está ao seu lado, está com você, vai Sim, usufruir da sua alegria, né? sim, E se você está insatisfeita com um trabalho que você exerce, quem vive com você também vai ter as percepções que são decorrentes dessas insatisfações. é, Então, se às vezes você deixa de abraçar uma oportunidade, você acaba emanando aquela característica de que, poxa vida, olha, por sua causa, entre aspas, né? Eu não fiz o que eu queria. Olha o quanto isso foi ruim para mim. uhum, Ainda que não exteriorize em palavras, às vezes em pequenas atitudes, isso acaba sendo ruim para as relações, né? sim. O que eu quero, em relação a isso, e eu tenho que, de tudo isso que eu te contei também, assim, da minha vida, eu tenho que falar uma coisa: meu marido sempre me apoiou muito. Foi outra pessoa que sempre me apoiou, mesmo tendo filho pequeno, não, você trabalha, é suas coisas, é isso, vamos organizar a vida, vamos de nós dois, um faz isso, outro faz aquilo, e assim. Então, eu posso dizer que eu tive sempre esse apoio. Aliás, eu posso dizer que eu sempre tive apoio de todo mundo que está em volta de mim. Isso foi importante. Isso é importante a gente ter ao redor de nós pessoas que nos incentivem e nos apoiem. E se não tiver, que você tenha aquela força de dentro para falar assim, eu vou mesmo assim, entendeu? E com apoio realmente é mais Com simples, certeza. né? E ter alguém ao lado com quem poder contar a vida Sim, inteira é excelente, com né? certeza. E ele com certeza esteve aí diante de todas as dificuldades, Sim, tendo um papel fundamental e trouxe uma série de benefícios para essa relação com os filhos se tornar extremamente saudável com é, você. Esse é com um certeza. parceiro de verdade, né? Com Que certeza. apoia a esposa, assim como a esposa tem que fazer a mesma coisa, Também, apoiar também. esse parceiro. E E os filhos Lúcia, também, porque conta. afinal de contas é uma idade que eles já têm o discernimento e entendimento que eles também vão ter que apoiar, porque a gente vai apoiar eles em tudo, né? Você como mãe também, você sabe, a gente apoia os filhos em tudo que eles querem e orientar. Então acho que acaba virando tudo uma troca e todo mundo quer se ver bem, feliz, né? Com certeza, e a gente quer ver o sucesso também dos nossos É, filhos, com mas que eles certeza. possam pensar com a cabecinha deles e Sim. crescerem e serem Uhum, muito melhores do que nós, né? com É isso certeza. que a gente sonha para eles e é o que a gente deseja do fundo do nosso do coração. Então a gente consegue através desses ensinamentos permitir que eles criem as asas para Sim. voarem como águias e voarem É, cada vez mais alto. E fazer um filho voar alto é muito mais complexo do que mantê-lo ali, né, espremidinho a no gente dia a dia. sofre, mas a gente fica feliz com essa situação. Você saber que você educou e ele consegue seguir em frente, né? É isso aí. E, Lúcia, é possível ainda, com família, com 3 filhos, né? Com tanta dedicação a todos, ter tempo de lazer para você? Sobra Ah, um tempinho de lazer? sim, Você falou de a comer gente pizza com consegue, eles? consigo sim. A Consegue? gente consegue passear um pouco, consigo. A gente eu sempre que eu posso, é o que eu falei, eu tô com eles, a gente gosta de fazer caminhada, a gente gosta de andar, a gente gosta de viajar, a gente gosta de passear. Então, sempre que dá, realmente existe esse momento de lazer, sim, sem dúvida.
E aí, assim, porque isso é essencial, né, para o ser humano, não é só, a vida não é só Precisa. trabalho, nós temos, Uhum. tem o trabalho, tem a família, nós temos que ter o espaço do lazer, e aí se você quisesse compartilhar conosco uma experiência de um lugar para nós visitarmos, que vocês já estiveram, e que você acha que vale compartilhar para nós conhecermos. Tá. Bom, eu vou falar que eu tive uma experiência agora na pandemia e essa experiência me causou muito, foi muito agradável para todos nós. Quando meu filho fez 15 anos, estava no meio da pandemia, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E nós descobrimos uma coisa que a gente adorou fazer, que é fazer rafting. E nós fomos para Brotas. E depois disso nós já fomos de novo e fomos de novo. E aí, outro dia mesmo nós comentamos, querendo fazer rafting de novo, né? Eu Ainda digo que é uma esportes coisa. radicais, né? Não pense que Ai, é. mas é uma delícia. Olha, vou te falar uma coisa. Eu fui morrendo de medo, confesso. Eu fui super assim. Eu falei, ai meu Deus, já pensou se cai numa pedra, se acontece alguma coisa, mas é tão seguro. Se você pegar a equipe que sabe o que está fazendo, que é o que nós fizemos, é muito seguro, é muito tranquilo, é uma delícia, é divertido. É uma delícia você se jogar no rio, eu gosto dessas coisas, né? Você se jogar no rio também, porque tem um momento que a gente faz isso. A gente ficou com muita vontade de fazer um rafting noturno, mas tem que só pode ser em lua cheia. Vai com medo? Eu vou com medo mesmo, não tem problema, eu vou, mas eu quero fazer, entendeu? Há pouco tempo a gente comentou, foi um desejo meu, sempre foi de pular de paraquedas, esse ainda não fiz. Esse eu Mas também quero fazer, Lúcia. A gente pode também, vamos marcar de fazer juntas, junto, vamos? vamos. Vamos. A minha filha quer ir, meu marido também sempre quis. Eu falei, é uma coisa que há muito tempo eu sempre quis fazer. Esse eu ainda não fiz, mas já está nos meus planos. Por enquanto, eu diria para fazer o rafting, que vale a pena. É muito bom. Eu fiz em Brotas, mas tem outros lugares também. O de Brotas é maravilhoso, as equipes são fantásticas. E eu adorei. E não vejo a hora de voltar. E lá tem outras coisas também para fazer. Tem as caminhadas, tem as cachoeiras, tem tirolesa, tem muita coisa. As cachoeiras são maravilhosas. Eu gosto de ir em lugar assim. Eu fui há pouco tempo em outro também, mas eu diria para fazer o rafting. Ainda mais aqui o nosso clima, calor. Quem gosta de água, claro, né? Eu diria que é uma aventura maravilhosa. Gostei muito. Foi o que eu fiz agora na pandemia. Fiz outras coisas também, mas era o meu conselho. Vai fazer rafting que vale a pena. Tá vendo? Para quem acha que não dá para conciliar a vida profissional com a vida familiar, com filhos, né? Ainda dá para conciliar com as aventuras do rafting, né? E com o Nós fomos. lazer, e isso tudo é fundamental. E se a gente pensar naqueles momentos de você com você mesmo, parar um pouco para ler um livro. Se você fosse indicar para nós um livro para leitura que não fosse da odontologia, o que que você nos indicaria? Bom, eu acho que diante da nossa conversa, eu diria que é interessante, até para a vida profissional, para a vida em si, né? Eu diria para ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho bem bacana. Eu li há muito tempo atrás, confesso que eu comecei a ler de novo há um tempo atrás, aí parei, comecei a ler outro livro, mas eu acho que é um livro que toda vez que você lê, durante a sua vida, você vai ter um aprendizado dele. E eu acho interessante. Eu diria que todo mundo tem que ler esse livro. Então, vamos colocar na lista dos livros a serem lidos, né? E fundamental arrumarmos um tempinho para lermos, Com certeza. pararmos um pouco e lembrar que a vida ela é constituída de várias facetas e Sim, que um profissional verdadeiramente de sucesso, ele consegue conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, né? com certeza. Em todas as áreas da sua vida. Então, isso faz verdadeiramente a diferença no resultado. Se nós esquecemos uma parte, nós ficamos vazios naquele espaço. E aí aquilo traz uma consequência que reflete de uma maneira direta ou indiretamente
também na sua vida profissional, no seu Sim, trabalho, na sua satisfação pessoal. Lúcia, olha, foi ótimo o nosso adorei. bate-papo. Fiquei muito feliz que você aceitou conversar conosco, representando as mães no mês de maio, como uma excelente profissional na área de saúde que venceu inúmeros desafios. Obrigada pela sua presença, pelos seus compartilhamentos, e eu vou aguardar nós marcarmos para pular de paraquedas juntas. Vamos Vamos, adorei. juntar os adolescentes com essa finalidade. Tá Eu que bom? agradeço o carinho, eu que agradeço estar aqui falando com você. Sabe que eu gosto muito de você, te admiro demais, uma mãe excelente, né? Você sabe disso, né? Não preciso falar, e uma profissional maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada pela Obrigada, oportunidade, Lúcia. tá bom? Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.